Se você ainda troca horas da sua vida por dinheiro, pode estar preso em um ciclo que nunca vai te dar verdadeira liberdade. Enquanto você trabalha duro, dia após dia, existem pessoas que fazem dinheiro enquanto dormem, viajam ou simplesmente aproveitam a vida. O pior, elas não são mais inteligentes ou sortudas do que você. A única diferença é que elas entenderam algo que a maioria ignora. O dinheiro pode e deve trabalhar para você. O que eu vou te mostrar hoje pode ser a diferença entre continuar dependendo do seu salário ou começar a construir uma renda que não exige sua presença o tempo todo. Mas atenção, quanto mais tempo você esperar para agir, mais oportunidades você perde. Cada dia que passa sem investir na sua liberdade financeira é um dia a mais de trabalho obrigatório no futuro. Não cometa esse erro. Agora, eu vou te mostrar 5 formas de gerar renda passiva que qualquer pessoa pode começar, mesmo sem muito capital ou conhecimento especializado. Mas antes de tudo, eu preciso que você preste atenção até o final, porque a última forma que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro. Vamos lá! A primeira forma de gerar renda passiva, e uma das mais populares entre investidores, é através de ações que pagam dividendos. Mas antes de tudo, o que é uma ação? Basicamente, quando você compra uma ação, você está adquirindo um pedaço real de uma empresa. Você se torna um acionista, um pequeno dono daquela companhia. Isso significa que, se a empresa cresce, você cresce junto com ela. Agora, aqui está a parte mais interessante. Algumas empresas são tão lucrativas que depois de pagarem todas as suas despesas e reinvestirem no crescimento do negócio, ainda sobra dinheiro. E o que elas fazem com essa sobra? Recompensam os acionistas, distribuindo parte dos lucros na forma de dividendos. Os dividendos funcionam como um pagamento direto para você, sem que seja necessário vender as ações. Ou seja, enquanto você mantém sua participação na empresa, o dinheiro continua entrando na sua conta, criando uma verdadeira fonte de renda passiva. Empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble e AT&T possuem um histórico impressionante de pagamento de dividendos, o que significa que, mesmo em períodos de crise, elas continuam distribuindo lucros para seus acionistas. E não estamos falando de valores insignificantes. Muitos investidores constroem portfólios que geram milhares de dólares por mês apenas com dividendos. Mas, atenção, nem todas as ações pagadoras de dividendos são boas escolhas. Para selecionar as melhores, você precisa considerar 3 fatores essenciais. Primeiro, escolha empresas estabelecidas e lucrativas, que tenham um modelo de negócio sólido e uma boa gestão. Empresas que dominam seus setores tendem a ser mais seguras para investimentos de longo prazo. Segundo, analise o histórico de pagamento de dividendos. Empresas que pagam dividendos há décadas, sem grandes cortes, são mais confiáveis. Se uma empresa tem o hábito de reduzir ou interromper os pagamentos, pode ser um sinal de instabilidade financeira. E terceiro, fique de olho no chamado Dividend Yield, que é o percentual do preço da ação que a empresa distribui em dividendos. Um yield razoável e alinhado com o mercado geralmente indica um investimento seguro e sustentável. Mas cuidado com rendimentos altos demais. Se uma empresa oferece um dividend yield muito elevado, pode significar que está em dificuldades financeiras ou que o mercado não confia na sua sustentabilidade a longo prazo. Vamos a um exemplo prático. Imagine que a AT&T paga $1,12 por ano em dividendos e o preço de sua ação é de $19,37. Para calcular o dividend yield, basta dividir o valor do dividendo pelo preço da ação e multiplicar por 100. Nesse caso, o resultado seria 5,7%. Isso significa que se você investisse $10 mil nessa ação, receberia $570 por ano em dividendos, sem precisar vender nada. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu não tenho $10 mil para investir. A boa notícia é que você não precisa de uma grande quantia para começar. Hoje, muitas corretoras permitem que você compre frações de ações, investindo valores pequenos, como 10, 50 ou $100. Dessa forma, qualquer pessoa pode começar a construir um fluxo de renda passiva, independentemente do orçamento. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você reinveste os dividendos, seu patrimônio cresce de forma exponencial, graças aos juros compostos. Esse é o verdadeiro segredo dos grandes investidores. No começo, os valores podem parecer pequenos, mas com o tempo, os dividendos acumulam, são reinvestidos e começam a gerar ainda mais renda. Esse ciclo, quando repetido consistentemente, pode criar uma bola de neve financeira, que eventualmente pode substituir seu salário e permitir que você viva apenas dos rendimentos dos seus investimentos. Então, se você quer fazer o dinheiro trabalhar para você, investir em ações de dividendos pode ser uma das estratégias mais inteligentes. O primeiro passo: escolher boas empresas, começar pequeno e reinvestir os ganhos. Quanto antes você começar, mais rápido sua renda passiva vai crescer. Agora chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Se você ainda não prestou atenção, este é o momento de focar. O que eu vou te contar agora pode mudar completamente a maneira como você investe e acelera sua liberdade financeira. Muitas pessoas acreditam que, para ganhar dinheiro no mercado financeiro, é preciso analisar gráficos, comprar e vender ações o tempo todo e se tornar um especialista em economia. Isso não é verdade.
Na realidade, existe uma estratégia muito mais simples, segura e eficiente para construir uma renda passiva sólida: investir em ETFs de dividendos. E aqui está a parte polêmica: se você está comprando ações individuais sem entender profundamente o mercado, pode estar cometendo um erro grave. Isso porque, ao investir em uma única empresa, você está colocando todo o seu dinheiro na confiança de que aquela companhia vai se sair bem. Mas e se ela enfrentar uma crise? E se a gestão tomar uma decisão errada? E se um concorrente inovar e destruir o mercado dessa empresa? A verdade dura é que ninguém consegue prever o futuro. Até mesmo grandes empresas podem falhar. E é exatamente aqui que entram os ETFs de dividendos. Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos que reúnem diversas ações dentro de um único investimento. Em vez de depender do sucesso de uma única empresa, você diversifica seu dinheiro em várias companhias ao mesmo tempo. Se uma delas tiver problemas, as outras compensam e sua renda continua fluindo. Mas agora vem a melhor parte. Alguns ETFs são especializados em empresas que pagam dividendos. Isso significa que, ao investir neles, você recebe dividendos de várias empresas ao mesmo tempo, sem precisar escolher cada ação individualmente. Você ganha tempo, segurança e ainda reduz o risco de perdas. Agora, talvez você esteja pensando: ok, mas qual ETF de dividendos eu devo escolher? Aqui estão os critérios fundamentais para selecionar um bom ETF de dividendos. 1. Baixa taxa de administração. Alguns fundos cobram taxas absurdas que podem corroer seus ganhos. O ideal é escolher ETFs com taxa abaixo de 0,2%. Assim você mantém mais dinheiro no bolso e maximiza seu retorno. Segundo, dividend yield competitivo. O objetivo é receber uma renda passiva sólida. Por isso, é importante que o ETF ofereça um bom retorno em dividendos, sem ser excessivamente alto a ponto de indicar risco. Terceiro, evitar fundos com rendimentos absurdamente elevados. Se um ETF oferece um dividend yield extremamente alto, pode ser um sinal de que as empresas dentro dele não são sustentáveis. Dividendos muito elevados podem significar que as empresas estão pagando mais do que podem sustentar, o que pode levar a cortes nos pagamentos no futuro. E agora, os dois ETFs que você precisa conhecer. VUAM, Vanguard High Dividend Yield ETF. Este fundo investe em empresas sólidas e pagadoras de dividendos nos Estados Unidos. Ele tem um dividend yield atual de cerca de 2,89% e uma taxa de administração baixíssima. Se você quer uma opção confiável para o longo prazo, esse ETF é um dos melhores do mercado. SCHD, Schwab US Dividend Equity ETF, um dos ETFs de dividendos mais populares entre investidores. Ele foca em empresas que não apenas pagam dividendos altos, mas também crescem ao longo do tempo, garantindo que seus rendimentos aumentem com os anos. Agora, aqui está a grande sacada. Investir em ETFs de dividendos é a forma mais simples e inteligente de criar renda passiva, sem complicação. Você não precisa analisar empresas, não precisa acompanhar notícias financeiras diariamente e, o melhor de tudo, pode começar com qualquer valor. Se você ainda não está investindo em ETFs de dividendos, pode estar perdendo uma das maiores oportunidades de geração de renda passiva que existem. Quanto antes você começar, mais rápido o efeito dos juros compostos vai trabalhar a seu favor. Então, a pergunta é: você vai continuar perdendo tempo ou vai agir agora? Agora vamos falar sobre uma forma de renda passiva que muitas pessoas ignoram, mas que pode ser essencial para quem busca segurança financeira: os títulos de dívida ou simplesmente bonds. Se você já ouviu a frase "quem empresta dinheiro sempre ganha", saiba que ela faz todo sentido no mundo dos investimentos. Ao investir em bonds, você está fazendo exatamente isso, emprestando dinheiro para empresas, governos ou municípios, e em troca, recebe pagamentos fixos de juros. Ou seja, você se torna um credor. Alguém que recebe um fluxo de caixa previsível, sem precisar fazer absolutamente nada. Agora, aqui está a grande vantagem. Bonds são menos arriscados do que ações. Se o mercado de ações entrar em colapso e as empresas pararem de pagar dividendos, quem investe em bonds ainda recebe seus juros regularmente. É por isso que os grandes investidores sempre mantêm uma parte do seu portfólio em títulos de dívida. Por que investir em bonds? 1. Menos risco. Enquanto as ações podem ser voláteis e imprevisíveis, os bonds oferecem uma renda mais estável e segura. Se você quer proteger parte do seu patrimônio contra crises financeiras, eles são uma excelente escolha. Segundo, retorno previsível. Diferente das ações onde os dividendos podem ser cortados, os bonds pagam juros fixos, o que permite um planejamento financeiro mais tranquilo e sem surpresas. Como escolher bons bonds? Nem todos os bonds são iguais. Alguns são extremamente seguros, enquanto outros podem ser arriscados e até levar a prejuízos. Aqui está o que você deve analisar antes de investir. 1. Classificação de risco. Antes de investir, verifique a nota do bond atribuída por agências como Moody's e Fitch. As classificações A e AA são consideradas extremamente seguras. Bonds com notas menores podem pagar juros mais altos, mas isso vem acompanhado de mais risco. Segundo, tipo de bond. Existem diferentes categorias de bonds e cada uma tem suas particularidades. Os bonds corporativos, emitidos por empresas para financiar suas operações.
Podem pagar juros altos, mas o risco depende da saúde financeira da empresa. Os bonds governamentais emitidos por governos, como os Treasury Bonds do ZRMI, que são considerados um dos investimentos mais seguros do mundo. Os bonds municipais, emitidos por estados e cidades para financiar infraestrutura. O grande atrativo aqui é que, em alguns países, esses títulos oferecem isenção fiscal, o que pode aumentar seu retorno líquido. Agora você pode estar se perguntando, mas eu preciso escolher cada bond individualmente? A resposta é não. Se você quer investir de forma simples e eficiente, pode comprar ETFs de bond, que automaticamente diversificam seu dinheiro entre vários títulos de dívida. Exemplo de ETF de bonds. Um dos melhores ETFs para quem quer investir em bonds é o BND, Vanguard Total Bond Market, ETF. Esse fundo investe em uma grande variedade de títulos de dívida, garantindo diversificação e estabilidade. Em vez de escolher cada bond manualmente, você pode simplesmente comprar cotas do BND e garantir uma renda passiva estável e de baixo risco. Se você busca segurança e previsibilidade, os bonds são uma peça fundamental na sua estratégia de renda passiva. Enquanto ações e ETFs de dividendos oferecem maior potencial de crescimento, os bonds trazem estabilidade, protegendo seu patrimônio contra crises e garantindo um fluxo de renda constante. O segredo para um portfólio realmente sólido não é apostar tudo em uma única estratégia, mas sim combinar diferentes formas de renda passiva. E os bonds podem ser o equilíbrio perfeito entre crescimento e segurança. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você prefere continuar vulnerável às oscilações do mercado ou quer construir uma fonte de renda passiva realmente estável e confiável? Investir em imóveis sempre foi visto como uma das formas mais seguras de construir riqueza, mas a verdade é que comprar um imóvel físico pode ser um dos piores investimentos que você pode fazer. Exige um capital enorme, burocracia, manutenção constante e ainda há o risco de inadimplência dos inquilinos. O que muitos não sabem é que é possível ganhar dinheiro com o mercado imobiliário sem passar por esses problemas e de uma forma muito mais eficiente, através dos REITs, Real Estate Investment Trusts. Os REITs são fundos imobiliários que permitem que qualquer pessoa invista em grandes empreendimentos como prédios residenciais, shoppings, data centers e galpões logísticos, sem precisar comprá-los diretamente. Com uma pequena quantia, você se torna dono de uma fração desses imóveis e recebe dividendos regularmente. O que torna os REITs ainda mais poderosos é que, por lei, eles são obrigados a distribuir 90% dos lucros aos investidores. Isso significa que a maior parte do dinheiro gerado com aluguéis e operações dos imóveis vai diretamente para o seu bolso. Existem diferentes tipos de REITs. Os residenciais investem em apartamentos e condomínios, garantindo uma demanda constante. Os comerciais focam em shoppings e escritórios, podendo ser muito lucrativos, mas mais sensíveis a crises econômicas. Já os de data centers são a nova tendência, pois hospedam servidores essenciais para empresas gigantes como Google, Amazon e Microsoft, garantindo uma demanda crescente e rendimentos consistentes. Um exemplo de REIT altamente lucrativo é o Digital Realty Trust, DigiREIT, que paga um dividend yield de 3,24%, gerando renda passiva de forma estável. A diferença entre investir em REITs e comprar imóveis diretamente é brutal. Enquanto um imóvel físico exige altos custos e é difícil de vender, os REITs permitem que você invista com pouco dinheiro, diversifique seu capital entre diferentes propriedades e possa vender sua participação a qualquer momento. Além disso, os dividendos são pagos regularmente sem que você precise lidar com inquilinos ou reformas. Se você ainda acha que a única forma de ganhar dinheiro com imóveis é comprando propriedades físicas, está perdendo tempo e dinheiro. Os REITs são a maneira mais inteligente, rentável e prática de investir no setor imobiliário e gerar renda passiva sem complicação. O maior erro das pessoas quando se trata de construir riqueza é esperar pelo momento perfeito. A verdade é que você não precisa ter muito dinheiro para começar. O mais importante é dar o primeiro passo e crescer de forma consistente. A renda passiva não acontece da noite para o dia, mas quem começa cedo e reinveste seus ganhos pode construir uma fonte de dinheiro que trabalha por você pelo resto da vida. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre por que tantas pessoas nunca conseguem enriquecer, e quais são os erros que as mantêm presas na corrida dos ratos, eu preparei outro vídeo que complementa exatamente o que falamos aqui. Warren Buffett revela o segredo para ficar rico. Os ricos não querem que você saiba disso. Não saia sem assistir, porque pode ser a peça-chave que faltava para você finalmente sair do zero. E claro, se você quer mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, que podem transformar sua relação com o dinheiro. Agora clique no próximo vídeo e continue essa jornada rumo à sua independência financeira.